Oi, Vitor. Opa, fala doutor Rodrigo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Grande prazer participar com vocês desse programa do CBF Academy Talks e é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. A gente está indo para mais uma rodada do CBF Academy Talks, como você falou, né? A gente vem tentando gerar um conteúdo com qualidade para os nossos alunos e para o público geral, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. A gente tem como objetivo ser referência em tudo que tange no assunto futebol, tudo que tange no ecossistema do futebol. E se a gente quer ser referência, a gente tem que estar falando com as referências, né? E a gente tem certeza que você uma dessas referências no assunto. Então, poxa, queria primeiro agradecer em nome de toda a CBF Academy pela disponibilidade e queria abrir um pouquinho para você contar um pouquinho sobre sua trajetória, como você chegou até o cargo de chefe do departamento médico da seleção brasileira. Enfim, fica à vontade que a live é sua. Tá? E mais uma vez, muito obrigado. Bom, então mais uma vez muito obrigado, é um prazer estar falando com você, Vitor, todo o pessoal da CBF Academy e todos os colegas e amigos que estão nos acompanhando. Eu acho que essa iniciativa ela é muito bacana, porque nesse mundo atual, né, onde estamos todos vivendo um isolamento social, essas iniciativas de tentar aproximar o torcedor da seleção brasileira, a gente pode mostrar um pouquinho de como é feito o nosso trabalho, muitas vezes é um trabalho de bastidores, então eu acho que tudo isso contribui para aproximar, né, na verdade, o torcedor da seleção brasileira e a gente tem a oportunidade de contar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Então, assim, eu comecei na seleção brasileira em 2001. A minha primeira competição foi a Copa América, que nós jogamos na Colômbia, né? E de lá até agora, na verdade, foram aí 5 Copas do Mundo, 2002, 2006, 2014, 2018, 4 Copas do Mundo, algumas Copa Américas, Copa das Confederações, eliminatórias, muitos amistosos. E é um prazer muito grande, né, estar trabalhando na seleção brasileira já há tanto tempo. Nós criamos aí, desenvolvemos uma amizade e uma maneira de trabalhar em conjunto com toda a comissão técnica que eu acho que é muito bacana. Então, a partir do momento que a gente começou a trabalhar, na época, quando eu entrei, o chefe do departamento médico era o Dr. Runco, e que me convidou para participar com ele da comissão médica da seleção. E a partir de 2014, eu assumi então a coordenação do departamento médico da seleção brasileira. E estamos agora, né, diante de um desafio importante, classificar a seleção brasileira, começando aí as eliminatórias para a nossa Copa de 2022 no Catar. Com certeza vai ser uma situação que vai envolver muita dedicação, muito trabalho, como nós temos feito, né? Falando um pouquinho sobre como é que é o nosso dia a dia, eu acho que, para começar essa conversa, eu acho que esse ponto é interessante. Então, hoje, a CBF, ela organizou um departamento médico, uma comissão técnica, onde você tem vários setores, e o departamento médico faz parte da comissão técnica, e existe um trabalho interdisciplinar, né? Então, nós fazemos um acompanhamento de toda aquela lista de jogadores que a comissão acompanha, que eles veem mais de perto o trabalho, então existem jogadores em todos os lugares do mundo, é feito um acompanhamento desses jogadores pelo setor de observação da seleção, e nós estamos monitorando a situação de cada um. Sempre que um jogador ele não entra num jogo por um problema médico, ou ele sai de uma partida se queixando de alguma situação, já acende um alerta vermelho. Então nós partimos então por uma aproximação maior com o departamento médico de cada clube e corremos atrás das informações, do que realmente aconteceu com o jogador, entramos em contato com os jogadores para entender o que se passou, pedimos os exames que foram feitos, nós analisamos os exames e aí nós passamos um parecer para a comissão técnica da situação individual daquele jogador, né? Então esse trabalho é um trabalho que ele é feito antes na verdade ele é feito antes da convocação dos jogadores, né, da lista de 23 do Tite, e a partir do momento que a lista sai, nós aí focamos nesse grupo de jogadores, não abandonamos os outros, mas continuamos, né, acompanhando, porque numa eventualidade de um corte por algum motivo, a gente tem que saber como estão os outros jogadores, mas aí focamos principalmente nessa lista desses 23 e seguimos acompanhando eles até o momento da apresentação. Antes da apresentação,
nós fazemos um levantamento, aí o Fábio Mastredijan, o Guilherme, que é o nosso fisiologista, o Guilherme Ramos, eles levantam toda a minutagem dos jogadores antes da apresentação, como que foram as últimas participações, quanto tempo eles jogaram, em quais jogos, se porventura eles ficaram de fora de algum jogo ou não. Então isso vai fazendo parte de um grande histórico que nós vamos formando do jogador, e nós, enquanto médicos, também entramos em contato com os departamentos médicos para situações específicas médicas, né, para que nós tenhamos, no momento da apresentação, não só a maior quantidade de informações sobre cada jogador, mas a melhor informação sobre cada jogador. E isso é muito importante, porque aí nós entramos numa segunda fase desse processo, que é, a partir do momento que o jogador ele se apresenta na seleção, nós vamos, então, já colocar em prática o planejamento que foi feito, muitas vezes individualizado para aquele jogador, né, para que ele possa começar a treinar junto com o grupo, e aí nós temos os nossos compromissos. Se é um jogo amistoso, se é um jogo de eliminatórias, ou se é uma fase preparatória para uma competição como uma Copa América, uma Confederações ou Copa do Mundo. E aí a gente vai trabalhar com esse tempo que nós temos, né, para deixar os jogadores nas melhores condições antes do início da competição. Então existem situações que porque tudo que a gente está falando até agora é o trabalho de bastidor, que a gente faz antes do jogador chegar na seleção. Então esse trabalho talvez seja a parte mais precisa desse trabalho, mais minuciosa, que é, né, conseguir todas essas informações. Coletar essas informações, né? Eu acho que deve ser a parte mais complicada, né? Sim, porque isso envolve, né, como a gente falou, tem jogador que está na Alemanha, tem um outro que está na Espanha, um que está na França, um que pode estar na China, um que pode estar nos Emirados. Então, assim, e muitas vezes existe a dificuldade, né, de ter essa informação tão precisa. Então, nós temos que ter um contato muito próximo, e isso nós desenvolvemos ao longo desse tempo todo, essa proximidade com os clubes, e procuramos falar diretamente com os jogadores e também diretamente com o departamento médico do clube. E solicitar todas as informações e os exames que a gente tem. Para quê? Para que a gente possa passar para a comissão técnica a situação mais detalhada possível de cada jogador. Porque aí nós entregamos o jogador com as condições todas nas melhores condições de preparação para a comissão. Show. Eu acho que primeiro... Não, fica à vontade, fica à vontade. Aí começa a segunda parte do trabalho, né? Que é, então, as atividades que a gente tem durante o período que nós estamos com os jogadores com presença física. Então, essa é uma segunda etapa. Eu costumo brincar, eu digo que o trabalho do departamento médico, não só o departamento médico, mas o departamento físico e de toda a comissão técnica, ele começa, na verdade, quando nós terminamos a convocação, porque nós já estamos preparando e começamos a analisar os dados dos jogadores para a próxima, né? Então, muitas vezes, o intervalo entre terminar um período de convocação e nós convocarmos, o período de convocação que eu digo é terminarmos o nosso jogo, por exemplo, no caso das eliminatórias. Então, o segundo compromisso acabou. Aí nós começamos a trabalhar, porque muitas vezes a convocação que o Tite vai fazer é poucos dias ali na frente, né? Porque ele já o ciclo de diferença é muito pequeno, né, doutor? Sem dúvida, porque 15 dias antes da apresentação já está convocando. E principalmente no segundo semestre, né, nós temos compromisso em setembro, outubro, novembro, o espaço é muito curto. Então nós estamos terminando uma convocação e praticamente preparando a seguinte. Perfeito, perfeito. Eu acho que você tocou começou a abordar um tema que é super interessante, que é como o departamento médico da seleção ele trabalha integrado, né? Tanto com os clubes, como com os outros departamentos dentro da seleção. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Até com os analistas de desempenho. Você falou que realmente uma das partes mais complicadas. É a coleta de informações com os clubes. Então, entender como esse bom relacionamento se dá entre a seleção, os clubes e do departamento médico com os outros departamentos dentro da seleção brasileira. Bom, então vamos começar com o nosso trabalho interno, né? Já há alguns anos... o trabalho, desde que o Tite começou na seleção, ele implementou uma maneira de trabalhar que, na minha visão, ela trouxe muita qualidade para o trabalho de todo mundo. Então, hoje, nós temos um preparador físico, que é o preparador da seleção brasileira,
que é o Fábio Masseredjan. O Fábio hoje ele trabalha exclusivamente com a seleção. Então, ele fica na CBF todos os dias, de segunda a sexta ele está na CBF. Isso permite ele funciona como uma interface muito grande da parte técnica e da parte médica. Porque como ele está lá, juntamente com os analistas de desempenho, eles estão capturando, coletando informações de todos os jogadores que eles estão rastreando, né? E quando aparece uma situação, um alerta vermelho, como nós colocamos ali um pouquinho no início, nós, enquanto departamento médico, somos acionados, e aí eu corro atrás especificamente daquela informação, baseado numa informação prévia que me foi passada. Tá? Então, essa integração, em primeiro lugar, minha com o Fábio, ela é fundamental. O Fábio é o elo de ligação no dia a dia, dentro da CBF, com a comissão técnica, da parte técnica mesmo, analista de desempenho, o Tite, o Juninho. Então, é a interface que a gente tem para informações do cunho médico e físico. Tá? Bom, nós temos o Guilherme, que é o fisiologista, e o Guilherme trabalha. O fisiologista, para quem não está muito acostumado com o dia a dia, ele funciona, principalmente nos clubes e na seleção, até que de uma maneira diferente, porque nós temos um contato muito próximo, como uma ponte entre o médico e a preparação física. Então, ele é que coleta os dados de desgaste físico dos jogadores, a condição específica de cada um, para que o médico, juntamente com ele, analise essa situação, uma possível queixa que o jogador tenha, um desconforto, um cansaço um pouco maior, uma noite de sono mal dormida, né? Existem parâmetros que são usados para a gente poder analisar esse desgaste físico do atleta. Então, hoje nós temos aí uma enormidade de ferramentas que nos permite entender muito bem a condição do atleta naquele dia. Então, o atleta, muitas vezes, ele vem de um local onde o fuso horário está muito longo, ele dorme mal nas primeiras noites, a alimentação, às vezes, fica prejudicada, às vezes um treino ele pode ser um pouquinho diferente do que ele estava acostumado a fazer no clube. Então, num primeiro momento, a gente pode ter, às vezes, queixas de um cansaço um pouco maior, de uma queixa um pouco mais pontual. E aí, nesse momento, nós temos esse trabalho interdisciplinar, que é a parte médica, a parte da fisiologia, a parte da preparação física. Aí entra um segundo setor, que é a fisioterapia. A partir do momento que a gente identifica a situação, nós temos todo o apoio da fisioterapia para iniciar aquele processo, tanto de recuperação pós-treino e pós-jogo, que é o trabalho preventivo que a gente faz, o trabalho de reforço muscular individualizado, e o trabalho de tratamento, quando a gente tem alguma lesão detectada, né? Juntamente com isso, né? Então a gente tem um outro setor que trabalha alinhado, que é a nutrição. Então nós temos a doutora Andréa Picanso, que trabalha também dentro da seleção. Ela é responsável por fazer toda a parte de planejamento das alimentações que nós teremos no período de convívio com os jogadores. Nós fazemos todos os cardápios previamente, então ela faz esse planejamento da parte nutricional. Ela me manda isso, ela é médica, então ela tem toda essa interface da medicina esportiva com a parte da nutrição, que ela trabalha muito bem. E aí ela consegue nos municiar com essa informação e a gente, então, tem o planejamento do que vai ser feito em termos de alimentação durante a convocação, né? E aí, pontualmente, durante uma apresentação, quando nós temos alguma lesão, alguma queixa, algum jogador que se machuca ou que tem que ficar fora de um treino por uma questão médica, nós fazemos diariamente, pela manhã, uma reunião interna da comissão técnica, onde está presente os auxiliares, os analistas de desempenho, o Tite, o Juninho, o Fábio, o fisiologista, eu. Ou seja, naquele momento, nós vamos planejar o que vai ser feito no treinamento daquela tarde, né? Doutor, e aí, só, desculpa te cortar, mas essa reunião ela é só durante o período em que a seleção está reunida, né? Ela não é diariamente fora de período de convocação, né? Não, sim, perfeito você ter colocado, porque como é muita informação, a gente acaba que às vezes passa muita coisa e não orienta muito bem. Quando nós estamos num período de convocação, né, nós estamos concentrados, diariamente nós temos reuniões, são reuniões da comissão técnica, onde participamos todos, como a gente colocou, e ali nós vamos alimentar a comissão com os dados. Olha, esse jogador no treino de ontem, ele teve alguma queixa após o treino, foi feito algum tipo de exame, ele apresentou essa situação ou aquela, essa noite ele dormiu bem ou ele não dormiu bem, e aí entra um pouco a parte física, que é o fisiologista e o Fábio,
municiando a comissão técnica do que pode ser feito em termos de trabalho físico, aliando a condição física daquele jogador, a questão daquele jogador, à necessidade técnica de trabalho que exista, e eu, enquanto médico, faço todo o suporte da parte, principalmente quando existe algum tipo de lesão ou alguma indicação ou orientação médica para que aquele jogador tenha um tratamento diferenciado, um treinamento diferenciado naquele dia. Então isso é durante o período de convocação, quando nós estamos juntos. Quando a seleção não está junta, esse trabalho ele é feito, monitorado à distância. Tá? Então a comissão técnica, aí fora o departamento médico, se reúne, me passa as demandas e eu entro em contato frequentemente com o clube, com o jogador, para saber da situação deles, normalmente antes das convocações e depois acompanhando, depois que a lista já saiu. Beleza, ficou perfeito. claro? É porque às vezes é muita informação. Não, tranquilo. Ficou né? super claro. E a parte com os clubes? Como é que é essa parte de integração, de coleta de informações? Porque eu acho que às vezes também como você falou, é complicado, né? Porque os clubes também têm outras demandas. Talvez a seleção brasileira não seja a primeira prioridade deles. Então, como é que é o trabalho de vocês para colocar na cabeça dos clubes que é importante eles estarem nesse papel de estar sempre passando informações para vocês, sempre estar atualizando vocês, estando informando vocês de como estão os atletas? Vitor, isso é uma relação que nós vamos construindo, né? Perfeito, eu costumo dizer que ela é uma relação de mão dupla. Por quê? Porque sempre que o jogador sai da seleção brasileira, né, termina a nossa convocação, o jogador ele é liberado de volta para o clube e nós mandamos para o clube o máximo de informações possíveis daquele período que ele esteve conosco. Então, nós procuramos fazer isso porque quando nós vamos precisar lá na frente de uma informação, então o clube também tem essa ciência de que nós tomamos conta, cuidado com o jogador, né, e nós mandamos as informações e, eventualmente, quando nós precisamos da informação, eles também trazem essa informação para nós, porque existe essa reciprocidade. Tá? Quando eu tenho uma necessidade específica sobre um jogador, eu entro em contato com o clube. Então, eu tenho contato de praticamente quase todos os médicos dos grandes clubes ou dos clubes que os nossos jogadores estão. Eventualmente, o jogador muda para um clube que a gente ainda não tem um contato direto, a gente vai desenvolver, vai construir essa relação de confiança com o médico, né? E nós pedimos. Então, eu entro em contato com o médico e peço as informações que ele vai me passar e peço os exames que foram feitos. Né? Então, eles me mandam, hoje em dia, eu fico imaginando como é que deve ter sido isso aí na década de 80, 90, realmente era um desafio. Bem complicado. Né? Porque hoje é mais simples, ele faz uma ressonância, claro. Eu entro na internet e eu tenho acesso ao exame completo. Né? Então, a gente tem essa facilidade, essa troca de exames numa rapidez e praticamente quase que em tempo real. Né? Então, eventualmente, o médico faz um exame, filma o exame físico do jogador, ou o jogador tira uma foto, faz um vídeo do que aconteceu e me manda. Então, apesar da distância, né, isso aí é como se nós estivéssemos já num estágio como se fosse uma telemedicina, né, que hoje no Brasil começa a ser regulamentada, mas uma troca de informação entre médicos à distância. Né? Um médico às vezes está em Paris e eu estou aqui no Brasil, mas eu preciso ter a melhor informação. Então, eles me passam essas informações, os exames, aí eu vou fazer uma análise nossa dessas informações e eu passo essa decisão ou essa posição médica para a comissão técnica. Tá? Perfeito. E essa via de mão dupla, como eu falei, é a mesma coisa. Um jogador está conosco, se lesiona, eu mando todos os exames de volta para o clube, eu mando, muitas vezes, antes do jogador chegar lá no clube, o médico já recebeu a ressonância, já recebeu a tomografia, já tem o laudo dos exames, tudo em mãos para que eles tenham, então, a mesma facilidade que nós também buscamos. Perfeito. Primeiro, mandar um abraço para o Edu Gaspar, que está presente na live junto com a gente. Felipe Ximenes também, todo mundo presente. Te prestigiando. Prazer estar com todos eles, amigos do coração, a oportunidade de trabalhar com o Felipe, o Edu, então, um grande amigo que nós temos na seleção, e está lá agora em Londres, desejamos muito sucesso para ele também. Com certeza. E eu queria abordar, antes da gente já entrar nas perguntas, um tema que você também tocou, que é a diferença de como era antigamente para agora, né? Como a tecnologia ela impactou na medicina no geral e não é diferente no esporte. Você trabalha na seleção desde 2001, como você falou, então com certeza você pegou um pouquinho dessa fase, vamos dizer, pré-histórica da medicina. Então queria falar como é que foi viver essa mudança, essa evolução e o quanto isso ajuda hoje em dia, né? Como você citou, hoje você tem acesso, é só você entrar no site da
no clube, ou enfim, a plataforma que for disponibilizada para você, você consegue ter acesso ao exame do atleta. Como isso interfere no trabalho de vocês? Imagino como tenha sido, né, até antes, porque quando eu entrei em 2001, a internet ainda era discada, né, ainda tinha dificuldade nessa troca de informações, era realmente bem mais difícil. A gente fazia muitas coisas parecidas, mas demorava muito mais tempo, né? Então, entre o atleta fazer o exame e nós termos aí uma posição, demorava às vezes alguns dias. Muitas vezes nós não tínhamos a imagem, nós tínhamos que nos basear na informação por telefone, né? Ou apenas num laudo de um exame. Hoje nós temos acesso a uma qualidade de informação muito melhor. Isso faz com que facilita o nosso trabalho, faz com que a nossa informação seja muito mais precisa, né, para que a comissão técnica possa tomar a decisão realmente adequada. Mas eu lembro, meu pai foi médico da seleção brasileira na Copa de 82, e tem um caso interessante que ele conta, que é o seguinte, ele fala a gente gosta disso, tá, doutor? A gente gosta de resenha e bastidor, tá? Importante. Eu acho que isso é legal porque descontrai também, e essas histórias fazem parte da evolução, né? E ele conta que antes da Copa de 82, tinha um jogador que era o Careca, e que ele se machucou antes não sei se foi agora 82 ou 86, ele esteve nas duas competições, mas o que vem ao caso é o seguinte, ele se machucou um pouco antes de uma competição, saiu do treino com uma dor na região do adutor muito grande, tinha sentido uma fisgada forte, e meu pai, naquela ocasião, não existia ressonância, não tinha, né, eles não tinham disponibilidade no local nem de ultrassom, era só o exame clínico, um exame, né, minucioso, físico, bem feito ali. E ele examinou o jogador e falou, olha, Tele era o treinador, falou, olha, ele teve uma lesão e ele não vai ter condições de jogar, ele vai ser cortado. Acho que, se não me engano, foi da Copa do Mundo de 86. Ele não tem condições, mas falta 20 dias, pela lesão que ele tem, dificilmente ele vai ter condições. E aí, chegaram, meu pai falou, tudo bem, mas para poder cortar o jogador, a gente precisa por escrito isso. Nós precisamos de um laudo, você atestando que ele não joga por pelo menos um mês. Porque com esse laudo, nós vamos pleitear a substituição, a troca do jogador. Ok. E na ocasião, o presidente da CBF falou, olha, eu preciso dessa carta e tal. E meu pai escreveu a carta, atesto que o atleta fulano de tal, teve uma lesão e não terá condições de jogar pelos próximos 30 dias. E assinou. O presidente pegou, olhou e falou, pô, mas essa carta é pesada, hein? Imagina se ele volta a jogar daqui uma semana, daqui a 15 dias. Eu falei, pô, mas você precisa de uma carta, eu não tenho outras ferramentas aqui, a gente não tem muito o que fazer. Na minha avaliação clínica, eu acho que é isso que vai acontecer. Pois não. E ele disse que ele foi dormir, mas não dormiu direito, né? Ficou com aquele negócio na cabeça, ficou preocupado, falou, nossa, e se amanhã ele amanhece melhor, daqui uma semana ele já tá bem, como é que eu vou fazer? Aí ele falou que 7 horas da manhã o telefone do quarto dele tocou. E era o Careca, ele atendeu o telefone e falou, pois não, ele falou assim, doutor, pelo amor de Deus, doutor, vem aqui no meu quarto, a minha coxa amanheceu toda roxa. Aí você, graças a Deus. Porque ele tinha tomado uma decisão correta, né? Pelo lado, assim, falou assim, graças a Deus, pelo menos a minha decisão foi a correta. Assim, mas isso mostra, né, muito bem como é que era aí há 40 anos atrás a medicina, as decisões que tinham que ser tomadas, e hoje a facilidade que a gente tem da tecnologia, mas por outro lado, o atleta se recupera um tempo muito menor, a informação ela é cada vez mais precisa, né? Claro, com certeza. É bom a gente ouvir um pouco disso, né? Porque óbvio que a gente tem noção de quanto a tecnologia impacta, né? Mas ouvindo sempre da pessoa que está de dentro, que vivencia isso, tem outro peso, né, doutora? A gente com certeza considera muito mais. Falando um pouquinho disso de bastidor, a gente vai começar a abrir um pouquinho para as perguntas. Eu vou ler algumas perguntas aqui que foram pré-selecionadas e até que a galera está fazendo agora na live. A primeira pergunta é do Pedro Henrique Viveiros. Ele pergunta assim, doutor. Lasmar, você lida com jogadores do primeiro escalão do futebol mundial, dos maiores clubes do mundo. Como é a sensação de ser responsável por eles? Consegue explicar o peso da responsabilidade? A responsabilidade é muito grande, né? E a gente é colocado quase que à prova diariamente, porque são decisões diárias que precisam de ser tomadas. Para isso, nós precisamos, de novo, do que eu coloquei, da melhor informação e da melhor condição de análise para poder definir. Né? A seleção brasileira, sem dúvida nenhuma, é a seleção mais valiosa do mundo. Nós temos jogadores de muita qualidade que estão nos melhores clubes do mundo, então a responsabilidade do departamento médico, ela também é muito grande. Ela é proporcional à responsabilidade de ter uma equipe tão
tão qualificada. Mas não é uma responsabilidade única, exclusivamente minha, né? Nós temos primeiro uma Claro. equipe, né, que nós compartilhamos tudo isso em equipe. O preparador físico tem a mesma responsabilidade dentro daquela sua área, o analista de desempenho também tem a mesma responsabilidade dentro do seu ponto, o Tite tem a mesma responsabilidade na hora de treinar a equipe, o Juninho dentro de dirigir todos nós, né, como diretor. Então, assim, eu entendo que a responsabilidade ela é grande, mas ela acontece de uma forma muito natural, porque eu entendo que todos nós que estamos lá, nós tivemos uma trajetória ao longo do tempo, e isso foi nos calejando, isso foi nos deixando mais experientes, foi nos deixando mais atentos, e o futebol, a gente precisa de ter rodagem, a gente precisa de ter bagagem, isso é que vai. Você pode ter só teoria, isso não é o suficiente, a gente precisa de Com ter certeza. prática. Então, eu acho que nós temos hoje, eu tenho a oportunidade de trabalhar com uma equipe muito, muito, muito qualificada. Quando eu digo isso, não só jogadores, claro, os jogadores são, né? Nossa seleção é a melhor do mundo, mas nós temos a mesma qualidade na comissão técnica. Eu entendo que nós temos a melhor comissão técnica que nós temos disponível no Brasil, e eu tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas que me ajudam e me deixam muito mais tranquilo para tomar qualquer uma dessas decisões. Perfeito, doutor, perfeito. Você estava comentando sobre a resenha, né, que seu pai era médico na Copa de 92 e da lesão do Careca. A gente tem uma pergunta que aborda mais ou menos um pouco disso, né? O Uhum. Juliano Cardoso, ele pergunta, como o departamento quando o atleta é cortado de uma competição, como é o processo dessa decisão, né? Como você falou, é uma decisão que é compartilhada, né? Mas com certeza cortar um atleta envolve diversos outros aspectos, né? Até a vontade mesmo do atleta. E a gente sabe que atleta de futebol é um perfil à parte. A gente tem que ter todo um cuidado quando a gente fala de um atleta. Então, como é que é esse processo da tomada de decisão de um corte de um atleta? Seja para um amistoso, seja para uma eliminatória, uma Copa do Mundo, uma competição, enfim. É um processo muito difícil, tá? É uma decisão muito difícil de ser tomada. Primeiro, nós tratamos de atletas, né? Convivemos com atletas da maior capacidade, são exemplos, não chegaram na seleção brasileira à toa, foi com muita dedicação, foi superando muitos obstáculos, muitas dificuldades. Então, quando ele chega e é convocado, é mérito de um trabalho que, com certeza, ele já vem desenvolvendo há muito tempo. Tá? Então, nós sempre consideramos muito isso, porque o corte é o momento mais frustrante daquele momento para o jogador. É a interrupção de um sonho, né? Pode ser a interrupção de um sonho para 1 ou 2 jogos, no caso de um amistoso ou de uma convocação para eliminatórias. Pode ser a interrupção de um sonho para disputar uma Copa do Mundo. E muitas vezes, ou às vezes, ele pode não ter novamente essa oportunidade no ciclo 4 anos depois. Então, é um momento muito difícil. Primeiro, nós temos que ter o lado humano, de entender e de dividir, compartilhar com o atleta aquele sofrimento que ele vai ter. Né? Nós temos Perfeito. que ser humanos para passar ter uma empatia, informação. né, doutor? Eu acho que é o mais importante. Ter confiança deles também é muito importante. Perfeito. Né? Perfeito. Porque essa relação ela só é duradoura quando o atleta confia no departamento médico, quando ela confia no médico. Então, se eu não tenho a confiança de um jogador, a partir do momento que eu coloco para ele uma situação que ele tem uma lesão, que ele não pode jogar, ou que ele está recuperado e ele pode jogar, eu perco a legitimidade para tomar essa decisão. Então, essa decisão ela se baseia na confiança, em primeiro lugar. E essa confiança, como a gente colocou, ela é construída. Você não ganha a confiança de um jogador só porque você está na seleção brasileira. Você ganha a confiança dele porque ele vai analisando, vai vendo como é que você toma suas decisões, como é que são as suas condutas, e você vai, nesse processo todo, criando, né, empatia com todo mundo. Mas com relação ao lado humano, é esse, aí depois a gente entra no que realmente é importante. Eu também não posso tomar uma decisão baseado na minha situação de, esse cara é um cara tão legal, um cara tão bacana, eu vou interromper o sonho dele. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser humano em falar a verdade, ser transparente e passar para ele a informação verdadeira. Mas eu tenho que ser técnico na minha avaliação, no meu exame, na minha conduta, e eu realmente tenho que passar a informação mais transparente possível. A partir do momento que nós temos uma decisão médica do que se trata, porque existem lesões que nós chegamos para o treinador e dizemos da seguinte maneira: essa lesão ela é incompatível com o jogador jogar daqui uma semana, ou jogar daqui um mês, ou daqui a 2 meses. Essa lesão demora mais tempo. O jogador não tem condições.
Então, essa é uma decisão. Essa talvez seja a mais fácil de ser tomada, né? É quando é uma lesão, muitas vezes, muito grave e realmente o jogador não teria a menor condição. O segundo tipo de decisão é quando você tem um tempo que muitas vezes ele é um tempo muito curto ou um tempo no limite de recuperação ou não, e o treinador muitas vezes ele não pode esperar até o último minuto para tomar aquela decisão, porque ele, caso ele não tenha o jogador, ele tem que ter um plano B, ele tem que treinar o time de uma outra forma. Então, nessas situações, são situações onde a decisão realmente é uma decisão coletiva. Quando não tem condição, nós chegamos e dizemos, a decisão é médica, ele não tem condições por questões médicas, ponto, ele está fora, está cortado. Desculpa te interromper, mas volta naquele ponto que a gente estava falando da integração, né? De como os departamentos eles trabalham integrados, e isso é super importante. Aí eu volto a falar de confiança, não só com o jogador e com o médico, agora com o médico e com a comissão técnica. Se eu falo com a minha comissão técnica, esse jogador não tem condição, e se eu não tenho a confiança deles, esse processo ele não anda, ele fica um processo muito ruim. Perfeito. Então, eu tenho que ganhar ao longo da minha trajetória com eles, desenvolver um processo de confiança mútua. E esse processo ele só funciona quando você fala a verdade, quando você não atropela, passa por cima de situações que são técnicas por uma decisão que não é aquela realmente a verdadeira. Então, a gente tem que se pautar por isso. Então, aí quando você tem uma situação que o jogador ele precisa de 15 dias para se recuperar, mas às vezes ele tem um jogo daqui a 15 dias. Então aí você vai trocar uma informação com o treinador. Olha, você pode me dar esses 15 dias para eu poder recuperar o jogador? Ah, mas eu preciso de treinar fisicamente. A gente chama o preparador físico. O que ele vai perder se ele ficar 15 dias parado? Aí ele vai me perguntar, mas o que ele pode fazer nesses 15 dias? Olha, a lesão que ele teve foi esse tipo de lesão. A gente pode mantê-lo condicionado fazendo esse tipo de atividade. Esse daqui não dá para fazer porque vai envolver o local lesionado, mas a gente consegue, aí o preparador físico entende, não, eu consigo condicioná-lo sem exigir essa situação, ou seja, preservando a lesão. Com isso ele vai perder muita coisa técnica, aí o treinador vai dar, o auxiliar técnico, o treinador vai dar opinião, não, isso daqui, esse jogador é um jogador que já vem muito condicionado, já vem treinando há muito tempo, ele não vai perder tanto. Então, e aí você vai compartilhar uma decisão e você sai com uma decisão uníssone, ou seja, uma decisão única da comissão técnica, pesando a questão médica, a questão física, a questão técnica, né? Tudo isso é levado em conta. E na seleção nós temos uma situação interessante que é o poder de superação desses atletas, ele é muito grande. Nós trabalhamos com a elite, então são atletas que eles têm uma capacidade de recuperação, de superação, de se entregar ao trabalho, ao processo de recuperação. Automotivação, né, doutor? Acho que muito grande. Isso facilita, isso faz com que a recuperação ela se torne mais fácil. Nem todos os casos são possíveis, né? Existem lesões que elas, infelizmente, elas não dão uma chance de recuperação para aquele tempo estabelecido. Mas esse processo como um todo, ele é um processo muito bacana. E é muito legal, é muito bonito trabalhar numa equipe sintonizada, onde existe um ambiente de trabalho tão bom quanto que nós temos hoje, não só de comissão, e eu digo tanto comissão técnica quanto os jogadores. Perfeito, doutor. E aí, até falando um pouquinho em relação a isso, e até o momento que a gente está vivendo, o Júlio, ele pergunta como é que é o processo quando os jogadores voltam de férias? E como será o processo de avaliação depois que acabar essa pandemia, né? Porque eu acho que essa paralisação pegou todo mundo de surpresa. Já é uma paralisação aí que a gente vai fazer 2 meses de paralisação, né? Então, 1 mês e meio, indo para 2. Para o jogador que está em alta performance, treinando todo dia, tendo jogos decisivos, isso faz uma diferença enorme, né, doutor? Então, como é esse processo de férias, da volta das férias, e como será, se vocês já estão planejando, como é que você espera que seja esse processo de volta das pandemias, né? De volta da pandemia? Tá, legal. Vamos lá. São 2 perguntas. Vou primeiro responder. São 2 perguntas bem interessantes, tem muita coisa para a gente falar. Vamos falar primeiro da primeira parte. Fica à vontade, hein? Como eu te falei, a live é sua. Pode falar à vontade. Tá, vamos lá. Então, o retorno das férias é o momento onde nós perdemos o início de talvez 1, 2 dias para analisar os jogadores e individualizar cada um deles para a gente poder ver que estágio eles estão. Eu estou no futebol já há mais de 20 anos, então eu sou daquela época que no início, muitas vezes os jogadores voltavam ainda, um ou outro, ainda voltava das férias com 5, 6, 7 quilos acima, né? Coisas muito absurdas. Sim. Hoje em dia isso já praticamente não acontece. Eu estou falando até de clube, que nem seleção.
Sim. Mesmo na seleção, as mudanças primeiro acontecem na seleção e depois elas chegam aos clubes, né? Por quê? Porque na seleção nós temos aquele atleta o mais consciente possível, o mais profissional possível, o mais motivado. Nos clubes, essa realidade ela vai sendo menor, mas isso já está presente hoje nos clubes. Então, quando a gente volta de férias, a maioria dos jogadores, eles estão com pouca diferença de peso em relação ao que eles saíram, engordaram um pouquinho, perderam um pouco de massa, muitos se condicionam durante esse período de férias para não perder a sua condição, porque eles sabem que eles vão ter uma concorrência, uma competição dentro do clube, e que quanto melhor eles chegarem na sua apresentação, eles já estão na frente. Aquele cara que fica 30 dias sem fazer absolutamente nada, que engorda muito, que não se cuida nesse período, não dorme bem, ele vai chegar e quando nós vamos começar a pré-temporada, ele vai sofrer muito mais, ele vai demorar muito mais tempo para chegar no nível de estar treinando. Sendo que, às vezes, o concorrente dele naquela posição, se chegar um pouquinho melhor, ele já chega jogando, ele já chega treinando, ele conquista o treinador mais rápido e, às vezes, é difícil de recuperar a vaga, né? Então, a questão de férias ela é muito interessante, mas eu te diria que houve uma evolução muito grande, uma conscientização do atleta, do jogador muito grande, vem acontecendo, né? E hoje o atleta ele chega com um profissionalismo muito maior quando ele chega já nos clubes, no time principal. Então a gente tem muito menos problema com relação a isso. Mas de maneira geral, volta de férias, são feitas várias avaliações físicas e a gente vê, olha, esse atleta já pode fazer isso, aquilo. Não, esse atleta ainda precisa de melhorar algumas questões. A gente faz vários testes. São mais testes da parte fisiológica, né? A gente vai ver força muscular, equilíbrio de força muscular, equilíbrio das pernas, testes de propriocepção, mas são muitos testes que são feitos para a gente ter o melhor mapa, a melhor imagem daquele atleta. E isso é importante porque serve de base para depois de 2, 3 meses, se a gente precisar de repetir alguma coisa, a gente tem um parâmetro quando ele não tinha nenhuma dor, quando ele não tinha nenhuma lesão, quando ele estava voltando de férias, né? Então, com relação a voltar de férias, é isso. Esse processo, ele é parecido quando nós iniciamos uma preparação para uma competição. Vamos colocar, Copa do Mundo, é a competição mais importante. Agora eu estou vindo para a seleção brasileira. Eu estava falando isso muito clube, agora vindo para a seleção brasileira, né? Então, quando eu estou lá no Atlético, no início da temporada, a gente toma cuidado com o retorno das férias. Quando a gente chega na seleção, esse cuidado é como o atleta vai se apresentar, porque a competição, Copa do Mundo, na maioria das vezes, né? Catar vai ser um pouco diferente, mas ela é no meio do ano. E o calendário é diferente, o calendário brasileiro, o calendário sul-americano, do calendário europeu. Então eu tenho jogadores que estão no final de temporada, eu tenho jogadores que estão no meio de uma temporada, né? No início de um campeonato brasileiro. Eu tenho muitas vezes jogadores que estão voltando de um período de lesão, né? Exemplo, Neymar na Copa de 2018, né, ficou parado e voltou de uma lesão, se recuperou para a competição. Então a gente individualiza isso, pega um por um, faz o máximo de avaliações possíveis para a gente ter um perfil daquele atleta e aí nós vamos trabalhar um por um dentro das suas situações individuais. Tá? Com relação à primeira parte de férias e voltar, início de seleção, é mais ou menos isso. Alguma coisa mais específica com relação a isso? Alguma outra ponderação, alguma pergunta? Perfeito, doutor. Pode seguir. Segundo passo. Aí agora a gente está falando... você me perguntou sobre... o processo na pós-pandemia, né? Nessa situação que a gente está vivendo, enfim. Tá, então vamos lá. A segunda questão é uma questão pontual de hoje, do momento de hoje. Então, o mundo está vivendo uma situação inédita. Nós estamos diante de um momento onde ninguém tem experiência com essa situação. Isso é tudo muito novo para todos nós. A doença é nova, né? A cada dia a gente aprende um pouco mais. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda sobre o coronavírus, mais a gente aprende. Às vezes, no início, a própria Organização Mundial de Saúde preconizava algumas coisas. Ao longo desse processo, ela já mudou algumas condutas, já tem orientado o uso de máscaras. Ou seja, a gente vai aprendendo com essa evolução. Com relação ao futebol, o que nós estamos fazendo hoje em dia? Então, primeiro, nós temos falando um pouco de clube, né, do clube que eu trabalho e da seleção brasileira, nós temos uma disponibilidade de todo o corpo médico para que os jogadores, familiares, funcionários dos clubes, pessoas da comissão técnica, todos esses
tenham um ponto de apoio para retirada de dúvidas, para esclarecimento de dúvidas, para perguntas, para saber como conduzir diante de uma situação específica. Então, nós temos uma situação de ajudar nesse ponto. Quando existem situações específicas, olha, estou apresentando esse ou esse sintoma, aí você orienta em qual médico que vai, qual exame que vai fazer, né? Felizmente, na seleção nós não tivemos nenhum caso dos jogadores que nós acompanhamos suspeito, nem diagnosticado nenhum, e muito menos suspeito até agora. No Atlético também, né, para tranquilizar a torcida do Galo, nenhum jogador teve até o momento nenhuma situação suspeita, nem ele, nem familiares próximos. Então, isso nos Deixa dá eu só te interromper, porque a massa atleticana está em peso aqui, tá, doutor? A grande mensagem abraço. de Galo não para de chegar aqui. Um grande abraço para a torcida do Galo. É um orgulho representar o Galo na seleção brasileira. É isso que eu tenho sempre a torcida apaixonada do Galo. Mas então, com relação a situações suspeitas, nós não tivemos nenhuma. Isso é uma coisa que já nos tranquiliza. O que nós temos feito atualmente? Então, nessa semana que passou, nós tivemos duas linhas de frente. Primeiro, durante a semana, se não me engano, acho que na segunda-feira, nós tivemos uma videoconferência com os médicos de todas as seleções da América do Sul, um médico representando cada seleção e o médico representante da Conmebol. Então, a Conmebol promoveu esse encontro, né, virtual aí, entre todos nós. Para quê? Para que nós pudéssemos fazer ali um brainstorm, uma jogada de informações e de pensamentos para frente, para tentar pensar o que pode ser feito quando nós decidirmos voltar. Ninguém está falando em voltar agora, tá? O que nós estamos discutindo nós não podemos ser pegos de surpresa e de repente amanhã eles anunciam, nós vamos voltar amanhã ou semana que vem. Daqui a 2 semanas, o que a gente vai fazer agora, né? Qual o plano de ação que a gente vai ter? A gente não tem nada planejado. Perfeito. Então, o que nós estamos fazendo vamos lá, na eventualidade de voltar, o que nós poderíamos fazer? Quais seriam as nossas sugestões? Como seria a condução? Quando a gente fala de Conmebol, existe uma dificuldade maior, porque cada país ele é muito diferente de outro. A realidade financeira, geográfica de cada país, e a América do Sul ela é muito ampla, ela é muito vasta, são situações diferentes. Então, às vezes, nós podemos ter uma realidade no Brasil, onde nós podemos, hipoteticamente, ter uma situação de vamos fazer testes em alguns jogadores, às vezes, num outro país não tem o teste, ou não vai ter a verba. Ou seja, então, nós temos que tentar entender as individualidades dos locais. Então, tudo isso foi colocado. Quando voltar, quais vão ser as condutas? Pode voltar a jogar de uma vez? Não. Quando for treinar, já treina com bola desde o primeiro momento? Não, vamos começar treinando grupos menores de jogadores, separando grupos pequenos. O ideal, então, é não ter jogadores dormindo no mesmo quarto. O ideal é que não. O ideal é que eles não almocem juntos. Libera, eles almocem, estou falando de clube, né? Uhum. Almocem em suas casas e voltem para almoçar. Por quê? Para você evitar aglomerações. Né? Não ter ônibus transportando todo mundo, né? Então são transportes individuais. Então, pensar no acompanhamento dos familiares, das pessoas que estão no entorno, na higienização, nos cuidados com as roupas e lavar, né, todos os materiais que são usados durante um treinamento. A gente não está nem falando de jogo, estou falando de retorno aos treinos, quando for permitido. Né? Então a gente está pensando e ficamos com o dever de casa de pensar, amadurecer isso e depois vamos ter um novo call, uma nova conferência para tentar estabelecer sugestões. Aí quando nós tivemos essa situação da Conmebol, nós desenvolvemos então através da Comissão Nacional de Médicos de Futebol, então está lá o Pagura, tô eu, nós colocamos mais alguns colegas. O que nós estamos tentando fazer? Isso também não é nada que está sendo já feito. Isso vai ser extensivo aos clubes depois. Mas nós estamos começando a conversar de quais seriam possíveis iniciativas para tomar. Então, nós estamos analisando o que nós temos para que, na situação de voltarmos, nós já temos um plano mais ou menos pensado. Essa é a situação atual. Então, ontem mesmo tivemos uma conversa, hoje tivemos várias trocas de mensagem. Então, nós estamos acompanhando isso e analisando situações de outros países que já estão um pouquinho mais à nossa frente em termos de tempo de evolução. Né? Então, a pandemia chegou primeiro na Europa. Então, os países da Europa, alguns já estão voltando aos treinos. Sim. Como é que eles estão fazendo? O que nós vamos adaptar para a nossa realidade? Então, nós não estamos parados, nós estamos nos movimentando e pensando
no futebol brasileiro, na melhor estratégia para isso. Perfeito, doutor. Perfeito. Vou fazer mais duas perguntinhas para a gente poder finalizar. Estou à sua O Pedro, disposição, Vitor. claro. Até falando nessa questão de plano de ação, de planejamento, a gente sabe que no Catar o clima é muito diferente, principalmente lá da Europa, né? Onde os nossos principais jogadores atuam. Então, a comissão, não só o departamento médico, mas como a comissão como um todo, ela já tem algum planejamento pensado para a rotina? Como é que vai ser essa rotina do Catar? Como é que vai ser essa chegada dos atletas ao Catar? Já que, mais uma vez, a gente tem um clima totalmente diferente do que os jogadores costumam até viver, né? Não só atuar, mas viver. Então vamos lá. Primeiro, antes da Copa do Mundo de 2022, nós temos que nos classificar para a Copa do Mundo de 2022. Perfeito, perfeito. Que é um trabalho extremamente difícil, Perdão. Trabalho que nós vamos iniciar essa trajetória. A Copa do Mundo, para nós, começa na próxima rodada das eliminatórias. A gente não tem a data certa ainda, mas quando nós tivermos a próxima rodada, vão ser os primeiros jogos das eliminatórias, que é o início da nossa caminhada para a Copa do Mundo, né? Então, primeiro nós temos que estar focados nas eliminatórias para desenvolvermos o nosso melhor trabalho e aí nós nos classificamos. O que acontece habitualmente é que nesse período, né, que antecede a Copa do Mundo, o que as seleções fazem? Elas procuram, de alguma maneira, se adaptar às condições que nós vamos enfrentar durante a competição. Então, por exemplo, nossos 2 últimos amistosos já foram em países próximos, né? Nós já tivemos situações ali em Abu Dhabi, Dubai, ou seja, nós já começamos a tentar vivenciar um pouco, porque o clima é mais ou menos parecido na região, a alimentação é mais ou menos parecida, o fuso horário é mais ou menos parecido, ou seja, são maneiras de nós tentarmos antever possíveis situações problemas, para a gente poder corrigir, né? Claro. Então, voltando a frisar, o nosso foco agora é a eliminatória, é classificar, mas eventualmente, né, eu tenho certeza disso, convicção que nós vamos nos classificar, o nosso trabalho é muito consistente e é muito bom, né? A partir disso, nós vamos focar em Copa do Mundo. Então, no primeiro momento, esse planejamento de Copa do Mundo, ele é deixado para uma situação posterior. Claro que existe uma atenção sempre específica com o local onde nós vamos jogar, né? Sabemos disso, estamos acompanhando porque é uma visão de longo prazo, mas o planejamento é eliminatórias primeiro. Tá, perfeito, perfeito. E aí eu queria fazer uma pergunta que eu até acho que é um pouco pessoal, né? A gente sabe que você é um médico super gabaritado, mas já teve alguma situação, alguma lesão, algum acontecimento em que você teve aquele friozinho na barriga de, poxa, cara, o que eu vou fazer agora? Eu nunca tive uma lesão desse tipo, alguma coisa relacionada a isso que você teve, não soube nem como agir, talvez. Ficou, cara, o que eu vou fazer nesse momento, né? Foi pego de surpresa. Teve alguma situação que você possa contar pra gente? Algum acontecimento assim que já aconteceu com você? Vitor, medicina não é uma ciência exata, né? Esse clichê aí todo mundo repete sempre. Sim, mas sim. Cada lesão é uma lesão, cada atleta é um atleta, né? Existem lesões realmente que são desafiadoras, que são mais difíceis. Recebendo várias perguntas de pessoas também que nos mandaram perguntas antes para poder ver, que eu também acabei recebendo no Instagram e no WhatsApp. Perguntas parecidas. Qual foi a lesão mais grave que você já tratou? Qual é a lesão mais difícil de recuperar? Então, eu tenho várias dessas aqui. Várias. LCA, LCP, tornozelo, pubis. Então, assim, a gente pode ficar conversando aqui dias, né? Porque são muitas coisas. Mas eu acho que o que a gente tem que entender é que cada lesão ela é específica. Porque cada jogador ele é único, tá? E cada momento ele é único. Então, uma lesão no início de uma temporada, num clube, de um jogador que tem aquele ano inteiro, ela representa um tipo de desafio. Uma outra lesão, às vésperas de uma competição extremamente importante, de um jogador extremamente importante, às vezes ela é uma lesão que ela se torna mais desafiadora por causa da situação específica que envolve aquilo. Então vamos dar um exemplo. Neymar na Copa de 2018. Eu recebi várias perguntas sobre esse tema. Eu não queria tocar nesse tema, tá? Eu recebi várias, entendeu? Por isso que eu estou falando isso.
Porque assim, como a gente está Vai, falando fica à de vontade, dificuldade, fica à vontade, fica à vontade. quando a gente fala de dificuldade, por exemplo, uma lesão de LCA é uma lesão que vai tirar o jogador mais tempo do que uma fratura por estresse na base do quinto metatarso, que foi a lesão que o Neymar teve. Então é uma lesão que ela tem um tempo de recuperação mais longo, né? Em torno de 6, 8 meses, às vezes um pouco até mais, dependendo da situação. Né? A gente não gosta muito de falar em prazo, porque cada atleta responde de uma maneira. Claro, perfeito. Enquanto que operar uma fratura por estresse na base do quinto é uma lesão que demora menos tempo, não demora isso. Então você tem um tempo menor. Mas quando você pega uma lesão como essa, que é uma lesão, eu sempre explico isso para as pessoas, ela é uma lesão muito difícil, a lesão da base do quinto metatarso, porque é uma lesão onde o índice de recidiva da lesão, ou seja, de eventualmente ter uma refratura depois, é alto. Estudos que foram feitos na Europa, na UEFA, mostram que às vezes você tem um percentual muito grande de atleta que quebra, depois quebra de novo. Temos vários exemplos aí de atletas no mundo. O próprio Neuer, goleiro da Alemanha, vários que operaram 2, 3 vezes, porque é uma lesão desafiadora. Né? Mas ela é muito mais desafiadora nessa situação, porque nós estávamos diante do nosso maior ídolo, né? De uma pessoa que, batalhou muito para estar ali, depois de uma lesão que ele tinha tido em 2014, que ele ficou de fora do jogo. Então entra o lado humano também, que é um lado que você tem que tentar dar todo o suporte. Mental e emocional, né? Os dois. Sem dúvida, mental e emocional. E depois a parte física de recuperação. Física, claro. Perfeito. E aí nós estávamos nas vésperas da Copa do Mundo, uma lesão que ela era desafiadora, porque o tempo que nós tínhamos para recuperar ele era muito justo para fazer uma cirurgia, recuperar ele, não deixar ele perder condicionamento físico, para ele chegar na Copa do Mundo em condições de começar a treinar com o grupo e ganhar uma condição de jogo durante a competição. Ele não chegou no primeiro jogo nas mesmas condições que ele chegou no segundo. Então ele foi ganhando condição física, adaptação no jogo, ele foi ganhando confiança, ele precisava disso. Né? Então, assim, esse desafio ele é enorme, né? É muito grande. Por causa das circunstâncias. Uma outra lesão que ela é muito desafiadora, ela é muito difícil, é a lesão muscular. Por quê? A lesão muscular não demora, de novo, comparando com o LCA, 8 meses para recuperar. Mas ela pode demorar 1, 2 meses, até mais. Só que ela é uma lesão que a chance de recidivar, ou seja, como é muito grande. Eu coloquei, do atleta voltar, sentir, ela é muito grande. Então, às vezes, você tem atleta que fica 6, 7, 8 meses fora por uma lesão muscular, porque ele recupera. Quando ele volta a ter lesão. Ele volta, recupera de novo, ele volta a ter lesão. Uma vez eu escutei uma frase que ela é muito interessante. A lesão muscular, do ponto de vista médico, o que a gente queria? Que ela fosse igual aquele peru que tinha antigamente, que você punha para assar no forno, né? Na época do Natal. Quando ficava pronto, saía um pininho e falava assim, tá pronto. Avisando, né? Agora tá... Avisava, tô pronta. Mas não é. E ela é multifatorial. Então você tem que ter uma condição de boa cicatrização do tecido, mas por outro lado eu não posso falar assim, não, se eu deixar mais um mês o tecido vai estar mais forte ainda. Mas eu não tenho mais esse mais um mês. Então a medicina esportiva é o equilíbrio do menor tempo possível com a melhor qualidade de recuperação. Se eu tiver mais tempo, eu vou ter mais qualidade, mas às vezes eu fico muito tempo para devolver o jogador. Se eu encurtar esse tempo, eu diminuo o tempo, eu libero ele mais cedo para voltar, mas a chance de uma recidiva é muito maior. Então você tem que ter uma quantidade de ferramentas e de experiência e de prática ali para tomar a decisão adequada, tentando correr o menor risco possível para que o atleta volte o mais rápido possível. Então, o desafio está muito relacionado a essas coisas, às vezes, em volta, não só a lesão específica. Tratar de atleta profissional é muito mais complexo do que tratar de um atleta de final de semana, né? Porque ele tem outras situações. Finalizando só essa situação, vários pontos eles influenciam na questão do retorno ao atleta. Você tem que imaginar que existem atletas que estão no final de um contrato, outros estão começando um contrato, outros estão... No Brasil não é tão comum, mas muitas vezes atletas, né, dos playoffs americanos, eles têm bônus para jogar um jogo ou não. Então o lado financeiro às vezes influencia para voltar antes ou não. Você tem o lado legal da situação, o risco de um processo. Então você tem tantas situações que envolvem que é difícil a gente falar aqui. Eu tenho uma aula que eu falo só sobre retorno ao esporte. A gente fica horas falando sobre esses critérios todos. Claro. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando. Queria agradecer muito pelo bate-papo, pelas histórias que você contou, pela
por passar um pouquinho da sua experiência para a gente. Acho que é importante a gente cada vez mais aproximar o torcedor com a seleção brasileira, né? E ter pessoas de dentro podendo falar um pouquinho sobre isso é super importante. Então, poxa, para mim foi uma honra poder estar mediando essa live com você, doutor. Agradeço mais uma vez demais pelo seu tempo, pela disponibilidade. Enfim, só as últimas palavras aí que a gente vai ficar um pouquinho aqui com a galera que eu preciso passar algumas informações para eles ainda. Bacana, eu queria agradecer demais primeiro o convite da CBF Academy Talks. Eu acho que essa iniciativa é muito bacana. Queria te agradecer muito, foi um prazer falar com você e foi um prazer falar aí com tantas pessoas, tantos amigos, tantos torcedores que acompanham o nosso trabalho e que têm tanta curiosidade. É muito prazeroso ser médico da seleção, estar médico da seleção brasileira. É motivo de muito orgulho, muita responsabilidade representar o Atlético, que é o meu clube, representar Minas Gerais, né? Então, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade e um prazer muito grande estar com vocês. Um abraço. Abraço, doutor. Tudo de bom. Tudo de bom para vocês. Galera, essa foi mais uma rodada do CBF Academy Talks. Queria agradecer a presença de todo mundo. Lembrar que na próxima segunda a gente continua com o nosso CBF Academy Talks. A gente tem um assunto sobre futebol feminino. Então, no mesmo horário, no mesmo esquema, às 7 horas, na segunda-feira, a gente conta com a presença de vocês. A interação está sendo super bacana. A gente está gostando muito desse projeto e a gente conta com vocês para que a gente consiga sempre evoluir e podendo estar gerando conteúdo legal para vocês. Beleza? A live vai ficar salva aqui no Stories por 24 horas. E a gente vai também disponibilizar depois no YouTube, tá? Segunda-feira, então, às 7 horas, sobre futsal feminino, tá? Não futebol, futsal feminino, às 7 horas. Na segunda-feira, a gente vai estar continuando a próxima rodada aqui. Beleza? Mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Que todos possam ficar em casa inseguros. Abraço, galera.